Agora eu queria só colocar um adendo aqui, porque a gente estava falando referente à parte de equipamento, mas eu olhando pro João e pro Fábio aqui agora, eu tô olhando os fones de ouvido dele. Eu acho que a gente esqueceu de falar sobre a saída de áudio. Acho que a gente se preocupou muito sobre entrada de áudio. E eu lembro, o Fábio, por exemplo, eu vi os subs que ele tem e ter um subzinho é importante para saber o que você gravou, né? Então, só para a gente colocar esse adendo, sobre saída de áudio, o que vocês recomendam, tanto com fone quanto sub, o que vocês recomendam aí? Cara, foi até bom você ter lembrado. E a questão da monitoração é uma das questões mais importantes. Acabou que não nenhum de nós três falamos. Mas assim, cara, é o seguinte. Tem a questão da acústica, que acaba que ela influi muito, entendeu? Então, assim, tem muita. Vai de gosto, mas eu, na minha experiência, eu acho que a monitoração feita com monitores mesmo de áudio, ela é muito mais relevante e você consegue ouvir muito mais frequência, você tem muito mais riqueza de som do que com o fone de ouvido, entendeu? Eu acho que se fosse para recomendar entre um e outro, a minha sugestão é que a pessoa invista primeiro em monitores, entendeu? A questão do fone de ouvido acaba que no final das contas, quando você for ver o resultado final da sua música, que você mixou, que você masterizou, você vai ter que ouvir em diversos tipos de ambiências e saídas diferentes, porque você vai ter que entender como que a pessoa está ouvindo a sua música, né? Vamos dizer assim. Mas o monitor, eu acho que é para a pessoa que principalmente trabalha comercialmente, igual é o caso do Vitor, é mais importante porque ele tem essa questão de ter uma gama de frequência muito maior, né? Então você consegue ouvir desde os sons mais graves até os mais agudos, a fim de você saber o que está, vamos dizer assim, você consegue editar melhor os sons em todas as suas nuances, né? Então, no estúdio mesmo, eu trabalho com diversas vias de comunicação, de monitoração. Então, eu trabalho com os pares de monitores da M-Audio, AV40. A frequência de corte dele é mais ou menos 60 Hz para baixo. Ele corta o sinal, mas é bom porque você consegue ouvir o impacto da caixa, do bumbo, e os instrumentos de mais peso você consegue ouvir com uma certa clareza. E o sub eu deixo para colocar em outro equipamento, porque eu quero ouvir só um sub mesmo, porque muitas vezes embola na caixa. Então você teria que investir num monitor muito caro, de 3 vias de sinal, né? Para os agudos, médios e graves, e é muito caro isso. Então é bom se atentar a isso, focar nos sinais mais para os médios e agudos, e nos graves ouvir o sub separado, porque muitas vezes embola o sinal. Então você quer dar mais foco e atenção nas regiões dos médios e dos agudos, que é onde está mais brilho, mais definição do sinal. E os graves, né, uma via de sinal é o suficiente, porque os graves são omnidirecionais, né, então apenas uma caixa é o suficiente para você ouvir a intensidade, o peso dos graves. E de monitores, eu recomendo sempre você comprar monitores que tem uma entrada P10, que tem uma boa resposta de frequência, de pelo menos ali de 60 Hz até 20 mil Hz, eu acho que é recomendado, porque querer investir em monitores de áudio muito caros, você tem que pensar, né? Você trabalha comercialmente, você trabalha para mixar para você, então você tem que pensar nisso, porque o meu foco, eu vejo assim, eu ouço nos monitores da Audiotécnica, a ATH M40X, são profissionais. Então a resposta de frequência dele, a curva de resposta, é quase plana. Então eu quero ter uma visão mais equilibrada do som, porque na hora que eu for ouvir nas caixas, não tem aquela diferença da mixagem mesmo. Porque monitorar, para mim, o que importa é o quê? Ouvir de forma mais equilibrada, mais plana possível, para eu poder ter uma ideia geral de como que a música está ficando, assim, num contexto legal, assim, porque se eu ouvir em fones com uma equalização não tão equilibrada, muitas vezes eu vou ter que remixar de novo, porque eu ouvi na caixa tem uma resposta diferente. Ouvir no outro monitor tá outra coisa. Então, é sempre bom você investir em questões diferentes. Um monitor para você ouvir a música em si total, pronta, finalizada. Os monitores de fone de ouvido é legal para você investir se for para você fazer mixagem.
mixagem ou apenas monitoração para os músicos tocarem. Mas não invista muito, porque realmente o final que você vai ouvir mesmo é sempre nos monitores, sempre nos alto-falantes. Bom, eu concordo em partes. Hoje em dia eu tenho trabalhado muito com fone de ouvido. É uma questão até, acho que de, assim, mercado, né? Hoje em dia as pessoas escutam muita música nos headphones e tal. Eu acho que é uma questão de dimensionamento, por exemplo. Você não vai fazer mixagem, você não vai fazer gravação ligando um fone de ouvido de 32 ohms, que nem é esse que eu tô aqui ligado no meu celular. Não é o propósito, né? Eu acho que você ter um Sennheiser aí, Sennheiser com 64 ohms, eu acho que você consegue atingir, não obviamente a perfeição de uma caixa de monitor de referência, mas você consegue chegar lá e já começa a conseguir fazer alguma coisa assim. Agora, uma coisa que ninguém comentou, que eu acho muito importante, tanto na entrada quanto na saída de áudio, e acho que a gente não comentou assim de vacilo mesmo, nosso, foi o seguinte: entrada e saída balanceada, cara. Isso é muito importante, entendeu? Porque assim, você tá falando o seguinte, você tem lá o plug XLR e tal, com 3 vias, muita gente acha que às vezes o plug é P10, é estéreo, não é, ele é balanceado. Entendeu? Então a própria característica do cabo balanceado diminui o ruído, entendeu? Querendo ou não, o cabo ele oferece uma resistência para o áudio, então ele diminui bastante esse ruído dessa resistência. E assim, cara, é o que a galera falou aí mesmo, entendeu? É comprar um monitorzinho, eu acho que não precisa ser um M-Audio. Hoje eu tenho 2 Yamaha de referência muito bons, entendeu? Na faixa de 50-20, também uma resposta muito linear, mas é um equipamento, eu vou te falar que é um dos equipamentos mais caros que você vai adquirir. Então, o ideal, cara, é o seguinte: você começar com o que você tem e pensar, colocar como norte, você adquirir um monitor de qualidade, entendeu? Porque quando você for para um monitor, você não vai gastar só com o monitor, entendeu? Querendo ou não, para você colocar um monitor e ter vamos dizer assim, uma faixa audível fidedigna, você vai ter que investir em um equalizador, você vai ter que fazer uma análise espectral aí do ambiente que você tá, com ruído rosa, entendeu? Você vai ter que, querendo ou não, você vai ter que rodar um ruído rosa aí, fazer uma análise espectral para poder equalizar o ambiente, a saída de som de acordo com o que o seu ambiente está comendo de frequência, entendeu? Ou então entregando de frequência. Então, assim, eu acho que para quem está começando, eu acho que assim, pode sim pensar no fone, né, gente? Vamos dar uma facilitada pra galera, porque monitor é caro. É muito caro. Eu paguei na época, isso aí, eu devo ter uns 10 anos que eu tenho os meus monitores, 10, 12 anos. Eu paguei R$2.000 em cada monitor. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de se adquirir aí no começo para quem está começando, né? E agora, com relação ao subwoofer, eu concordo que ele não é o essencial, mas eu acho que é interessante você ter um subwoofer por questões das frequências de ressonância, entendeu? Principalmente para quem toca baixo, piano, quer ver as frequências mais graves ali ressonando e tal. Eu acho que é interessante até para você ver o se essa ressonância ela vai gerar alguma distorção dentro do material do alto-falante, entendeu? E sempre pensar em gravar sem clipe, viu? Eu acho que isso também é importante para qualquer qualidade sonora aí, de tal. Eu acho que tem que ser assim. Então, em termos de entrada, de saída, tudo baseado dentro, o que não der para ser balanceado, o menor cabo possível, a menor distância possível entre a saída do som e a entrada do outro som, entendeu? A entrada lá, por exemplo, na caixa, de preferência, entendeu? Pegar um fone de qualidade bom, que você possa, de 64 ohms, com uma placa que aguente amplificar ele, obviamente, e mirar aí num monitor de referência já um pouco melhor, porque qualidade sonora custa dinheiro, infelizmente.